Fala galera, vamos falar do Super São Paulo que está sendo preparado aí para 2024? É verdade, vou te explicar aqui, a gente vai bater um papo aqui nesse vídeo aí falando exatamente disso, tá? Vamos falar também aí que tem salários atrasados, jogador entrando na justiça aí contra o São Paulo, mais um, né? E também aí o Dorival se preparando aí para perder jogador importante aí no time do São Paulo. A diretoria já comunicou o Dorival que precisa vender jogadores aí para fazer caixa, para pagar as dívidas, né, que estão atrasadas no São Paulo. E, sinceramente, cara, a gente não entende por que, né, que o São Paulo não consegue pagar, né, deixar suas dívidas em dia, já que um clube que arrecada muito, segundo o próprio mesmo presidente Júlio Casares, e o São Paulo não tem assim nenhum jogador que recebe assim um salário astronômico. O São Paulo não tem. O São Paulo mantém uma folha salarial ali na casa dos 450, 500 mil reais por mês, mas não consegue mesmo assim honrar seus compromissos em dia. É incrível, né? Rapaziada, antes da gente começar aqui em definitivo esse vídeo aqui, te peço aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Ó, se você gostar do conteúdo também, deixa o like aí. O like, você não imagina quanto você contribui quando você deixa o like. O YouTube entende aí que o vídeo está sendo bem visto e acaba divulgando mais aqui o nosso conteúdo, beleza? Se você quiser também fazer parte aqui então do canal Big Tricolor, se inscreve aí você que não é inscrito e continue aqui acompanhando aqui os nossos vídeos aí, todos vocês, diariamente. Galera, vamos começar a falar então aí que mais um jogador entrou aí na justiça contra o São Paulo, né? São situações diferentes, logicamente, mas é mais um na justiça, né? O São Paulo que vem mantendo salários de imagens aí atrasados aí, já beirando os 3 meses, né? O clube alegou aí que já pagou um mês, rapaz. Pagou parte. A gente entende que é um mês, né? Porque o São Paulo está com essa prática, né? Inclusive, mês passado aí, né? Até mesmo no começo do mês, o diretor aí, o Belmonte, Carlos Belmonte, disse que os clubes adotam essa prática. Na verdade, o São Paulo está adotando essa prática, é o que a gente vê recentemente. Mesmo que outros também adotem, mais importante que para a gente é o São Paulo. Então a gente espera que o São Paulo continue fazendo a sua parte, continue honrando seus compromissos, né? Então assim, o clube não deixa vencer 3, porque se vencer 3 o jogador pode entrar na justiça, né? E conseguir o rompimento aí do contrato com o São Paulo, aí o jogador acaba saindo de graça. Então o São Paulo aí alega que pagou partes dos salários, a gente acredita que seja um mês pago e continua devendo 2. Aí chega mês que vem, antes de vencer o 3, ele já paga outro de novo, entendeu? Situação complicada. Mas é verdade que mais um jogador entrou na justiça contra o São Paulo, o André Anderson. Lembra dele, o André Anderson? Cara, eu não lembro desse André Anderson jogando bola no São Paulo. Lembro ele entrando esporadicamente ali em alguns jogos, o Rogério Ceni colocava, depois jogava 10 minutos, 15 minutos. Na verdade que o jogador sofreu, né, com contusão aí, pubalgia. Aí o São Paulo adotou aquele tratamento conservador. O jogador não se recuperou, aí depois foi fazer a cirurgia. E o jogador alega que é o seguinte, ele fez a cirurgia do bolso dele, gastou do bolso dele. Que o São Paulo não cuidou, né, não tratou o jogador como deveria. Que o clube seria o responsável por bancar a cirurgia do jogador. Ele gastou do bolso dele, estadia em hospital, que o clube não permitiu que ele fizesse o tratamento lá no CT da Barra Funda, no Refis Plus, né? Refis Plus do São Paulo, enfim. Então o jogador entra na justiça aí contra o São Paulo, né? Para reaver aí esses valores aí que ele gastou e pedindo indenização também, danos morais. E rapaz, o negócio é complicado no São Paulo. É todo dia uma notícia ruim no São Paulo, infelizmente, né? Mas a gente traz aqui para vocês tentando esclarecer um pouco aqui. Como vocês sabem, o outro jogador é o Pedrinho, né? Que teve lá aquele problema lá de violência doméstica lá contra a ex-namorada dele, que agora parece que voltou de novo, rapaz, confusão também. E aí o Pedrinho também pedindo aí, né, reintegração aí junto ao elenco do São Paulo, reversão, né, do caso, já que o São Paulo mandou ele embora aí, né, por justa causa. E aí ele alegando ali que o São Paulo ainda não esperou a definição do processo, o São Paulo alega que o jogador mentiu. Confusão generalizada, mais um na justiça contra o São Paulo. A verdade é, né, que se o São Paulo não tomar conta, né, rapaziada, não se preocupar aí com esses salários atrasados, né, podem vir até perder jogadores, tá? Em falar em perder jogadores, a gente vai falar desse agora, que provavelmente vai sair agora no meio do ano,
E é o seguinte, né? Já já a gente vamos discutir um pouquinho desse Super São Paulo, a perspectiva também para o 2024, ó, é animador, hein? Saia daí não, vamos lá. Ó, é o seguinte, a diretoria, né, inclusive o Muricy falou isso em live, a diretoria já confirmou aí que precisa arrecadar 135 milhões no ano de 2023, esse ano aqui, com venda de jogadores, né? O Dorival Júnior pediu para a diretoria do São Paulo não vender jogadores, já que jogadores de repente não podem chegar, de repente não vão chegar reforços, tá? Mas a diretoria do São Paulo também não garante que vão segurar os jogadores, e os principais deles são Pablo Maia e Beraldo, tá? Recentemente aí, saiu uma notícia aí que mais um time espanhol estaria interessado aí na contratação aí, tá? Do volante aí, do Pablo Maia. Não revelado aí ainda, tá? Quem é esse time espanhol. Logicamente, quando eu souber, também vamos trazer a informação para vocês. Mas a proposta deve girar em torno de 10 a 12 milhões de euros pelo Pablo Maia. O São Paulo espera pelo menos de 12 a 15 milhões de euros pelo Pablo Maia. Diz o São Paulo que para iniciar conversas precisa chegar aí os 15 milhões de euros. Vamos aguardar aí. Mas é logicamente que tudo, né? Começa ali do início a primeira proposta, aí tem a contraproposta, aí vem de novo outra proposta, né? A gente vai observar. Mas a verdade é que o Dorival já sabe, tá, gente? É oficial. O Dorival já sabe que o Pablo Maia não vai ficar. Esse jogador não vai ficar, tá? A gente tem informação de bastidores, de colegas também aí, que tem canais alternativos aí na mídia alternativa, informação também da mídia tradicional, né, de blogs, enfim, a gente vai pesquisando, e tem colegas ali também que fazem parte ali do setor do Morumbi. É verdade, uma coisa que eu posso garantir para vocês aqui, vocês vão ver isso logo mais, o Pablo Maia não fica no São Paulo até final do ano. Então esse é um jogador certo que vai sair. O São Paulo tinha consultado lá, aí já é o outro Pablo, né, o Pablo Roberto do Remo. O Dorival, inclusive, tinha indicado esse jogador para a diretoria, mas olha só, hein? O Remo pediu 4 milhões de reais. O São Paulo acha muito pagar 4 milhões de reais por um jogador desconhecido de 25 anos, que é o Pablo Roberto. Né? Dá mais ou menos o que? 800 mil euros, 800 mil dólares, 4 milhões de reais. Aí daqui a pouco o São Paulo também não pega o jogador, aí o jogador vai para um outro clube, daqui a pouco está saindo aí por 10 milhões de euros para a Europa. Se o São Paulo quer o jogador, não adianta, vai ter que pagar um pouquinho. 4 milhões de reais é muito pelo Pablo Roberto? A diretoria entende que sim. Então, se a diretoria entende que é muito, ela deve ter uma alternativa para a saída aí do Pablo Maia. Logicamente, o Luan não faz a função do Pablo Maia, o Yerson Mendes não faz a função do Pablo Maia, então acredito que essa diretoria vai precisar se mexer caso saia o Pablo Maia, ou quem sabe, né, entre dinheiro vem algum bom jogador por aí, né? Vamos aguardar, mas a certeza que o Pablo Maia está de malas prontas para a Europa já na janela de transferência para o mês que vem, beleza, galera? Rapaziada, não esqueça, deixa o like aí, fortalece aqui, beleza? Nosso trabalho aqui, se inscreva no canal aí, você que não é inscrito. Galera, agora vamos falar do Super São Paulo de 2024. Por que a gente coloca como Super São Paulo? Rapaziada, é o seguinte, a gente tem a volta aí do Igor Vinícius, né? Que é muito bom lateral direito. Não é nenhum fenômeno. Eu sei que muita gente ainda andou criticando o Igor Vinícius. Cara, mas de todos esses que o São Paulo tem aí, e dos laterais direitos que estão hoje no futebol brasileiro, na minha opinião, ele não perde muito para esses caras, não. Tá? Hoje, se ele tivesse em condições de jogo, pela força física que ele tem, né? É um jogador que é até bom tecnicamente, ele tem o drible, ele vai na linha de fundo. É um jogador de 22 anos, vinha numa crescente, acabou se machucando, isso prejudicou um pouco aí o seu crescimento, mas eu acredito que o Igor aí, quando voltar, vai poder pegar e disputar aí pela lateral direita, exatamente junto com o Moreira, que é outro muito bom jogador. Então o São Paulo tem dois jogadores, duas peças chaves para a lateral direita, e acredito que o Igor Vinícius deve ser, né, pelo menos iniciando aí, retomando aí a titularidade na lateral direita. Na lateral esquerda, a gente vai ter quem? O Wellington, outro bom jogador, inclusive, né? Campeão paulista também em 2021. Ele, Igor Vinícius, né? O Wellington deve retornar à sua função de lateral esquerdo. Aí nós vamos falar assim, mas que isso? O Caio Paulista tá jogando muita bola, o Caio Paulista tem que ficar. E muita gente, inclusive, já
pede até o Caio Paulista, né, o Wellington Paulista não, o Caio Paulista lá na ponta esquerda, que do jeito que ele está jogando, seria uma boa. E o Wellington na lateral esquerda. O problema é que o Caio Paulista tem contrato com o São Paulo de empréstimo até o final do ano, desse ano agora, de dezembro. E depois, se o São Paulo quiser ficar com ele, rapaziada, o São Paulo teria que desembolsar aí 18 milhões de reais. Dificilmente ele vai ficar no São Paulo, né? Talvez se o São Paulo tivesse esse dinheiro e jogando a bola que ele está jogando, né? Aí talvez o São Paulo pudesse até contratá-lo. Ou se achar um investidor, aqueles investidores fantasmas aí que ninguém sabe no São Paulo, assim como foi o Galopo, de repente o Caio Paulista poderia ficar, né? Mas vai ser difícil ele ficar, já que já tem clubes aí europeus também sondando aí o Caio Paulista. Então o Wellington seria esse lateral esquerdo, tá? E se o Caio Paulista ficar então, dá para jogar na ponta, maravilha, viu? E aí nós temos também o Ferrarese, jogador que está emprestado, jogador que é do Grupo City. O São Paulo ainda está negociando a permanência dele por mais uma temporada, tá? Então seria outro reforço para 2024. Esses jogadores, né, o Wellington, o Igor Vinícius, o Ferrarese, esses jogadores são agora para o segundo semestre, para eles estarem voltando agora a partir de setembro, né? Outubro ali, é o caso do Ferrarese, o Wellington e o Igor Vinícius voltam antes. Mas é o São Paulo que vai juntando os cascos, né? Vai juntando aí, se remontando. E aí o Ferrarese seria outro zagueiraço aí para fazer parte desse elenco. E aí agora é o seguinte, nós temos aí o Savarino, que é o jogador que o São Paulo fez proposta, segundo a assessoria do São Paulo. O São Paulo inclusive informou, trouxe através do André Hernando, o repórter trouxe que o São Paulo enviou uma proposta lá para o clube dos Estados Unidos, né? Que detém os direitos do Savarino aí, mais ou menos 3 milhões de dólares, aí 3 milhões e 100 mil dólares, dá mais ou menos aí 14 milhões e meio de reais, proposta para o Savarino. Esse seria o jogador de velocidade que o Dorival tanto sonha, que o torcedor do São Paulo também quer ver um jogador de velocidade no time. Mais um, a contratação do Savarino. Agora, se vai chegar ou não, meu amigo, é outra coisa. Se é cortina de fumaça, é outra coisa. O que a gente está colocando aqui, os possíveis retornos para o São Paulo e as chegadas, né? A proposta foi feita. Agora, se o jogador vai chegar, quando ele chegar também vai fazer parte do elenco. Agora vamos aguardar para ver a semana que vem. Eu não acredito que semana que vem já tenha a definição do negócio, não acredito ainda, né? A não ser que o clube dos Estados Unidos já queira vender ele para o São Paulo e a vontade dele também, né? Queira se prevalecer e falar, não, quero ir embora, quero jogar no São Paulo. Aí pode ser que tenha já uma resposta na semana que vem. Mas como a janela de transferência vai abrir no dia 3 de julho, e aí vai ter um mês aí de especulações, propostas, né? Talvez o clube dos Estados Unidos queira esperar um pouquinho mais para receber proposta maior aí pelo Savarino, né? Logicamente. Mas vamos aguardar, a proposta do São Paulo foi oficializada aí, 14 milhões e meio de reais. Então seria mais um bom reforço aí para o São Paulo. E agora a cereja do bolo. Ele, o cara que foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? O cara que estava jogando muito, que o torcedor São Paulino encantou com ele, se encantou com ele, Galopo. Galera, é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre o São Paulo contratar aí o famoso 10, o cara do meio campo. Na minha opinião, o São Paulo não vai contratar nenhum articulador, tá? Como é colocado aí nas redes sociais, aí na mídia até tradicional, dizendo que o São Paulo sonhando com o articulador, o meio atacante. Sabe por quê? Esse meio atacante, na minha opinião, é o Galopo. Ah, mas lógico que eu gostaria de ter mais um, mas na minha opinião, esse cara é o Galopo. Por que a diretoria não vai fazer um alto investimento? Primeiro que não tem dinheiro. Segundo, tem salários atrasados. Vai pagar como esses salários atrasados? Inclusive, tem que justificar para os jogadores aí também, se trouxer o Savarino, como que vai pagar o Savarino, e tem que quitar também os salários aí com os jogadores aí, o direito de imagem, né, que estão atrasados. Mas enfim, aí a gente entra num segundo semestre aqui já no final do ano, aí você tendo Wellington, Ferrarese, Savarino, Igor Vinícius, Galopo, mas o Alexandre Pato também. Aí você tem a volta do Erisson, outros jogadores voltando, Thales Costa, né? São jogadores que fazem parte desse elenco e são bons jogadores. Aí você não precisa, o Dorival não vai precisar ficar usando jogadores como Alisson, Rai Ramos, né? Alan Franco. Ou seja, você terá outros jogadores para suprir essa carência quando precisar rodar o elenco e são bons jogadores. Então, se a gente tiver esses jogadores em 2024, meu amigo, vira um timaço. É logicamente que a gente está falando do futebol brasileiro, tá, gente?
não é diferente de nenhum outro. Você ter Ferrarese, o Wellington, né, cara, o Igor Vinícius, o próprio Galopo. O Galopo seria essa cereja de bolo no meio de campo. É por isso que eu não acredito que a diretoria de São Paulo vai contratar meio armador. Por quê? Seria o Galopo. O São Paulo já contratou o Galopo pensando nisso. Aí atrasou um pouco agora, sim, né? Logicamente, né? O processo dele aí de adaptação, o processo dele de crescimento dentro do futebol de São Paulo. Mas esse cara vai voltar. Galopo, ele deve ser o grande jogador do São Paulo agora no final da temporada e também para o ano que vem. O São Paulo vai ter um time muito forte sim em 2024. Lógico, ainda mais, tá? Se não sair o Beraldo, se ficar o Beraldo, mas eu acredito que o Beraldo também deve sair. O Pablo Maia, esse é provável, é iminente a saída dele, não tem jeito. Mas aí você vai manter Caleri, né? Você mantém ali o Igor Vinícius, o Wellington, o Arboleda, Gabriel Neves. Cara, são bons jogadores no São Paulo hoje, já com esse elenco, esses jogadores chegando, voltando. É um São Paulo muito forte, né? Quando a gente critica a diretoria, e a gente tem que criticar mesmo essa diretoria, realmente porque o São Paulo tá meio bagunçado. Mas se a gente parar para pensar, agora para aí, pensa só um pouquinho. Antes de você até pensar, deixa aí nos comentários também, deixa o like aí, valeu? Agora você pensa o São Paulo se estivesse agora, nesse momento aí, o São Paulo jogando aí com o Rafael, que arrumou o gol, Igor Vinícius, o Wellington, Ferrarese, o Beraldo, Arboleda, Gabriel Neves, Pablo Maia, né? Galopo, né? O Savarino, o Caio Paulista, né? O Caleri. Cara, é um outro time. Seria outro time. Olha a diferença. Aí você tem Luciano, você tem Erisson, você tem aí o Wellington Rato, Michel Araújo. É um outro time, né? Rodrigo Nestor. É um elenco qualificado? Não vamos dizer que é um elenco igual do Flamengo, mas com todo respeito, rapaziada, é um time muito bom. Eu acho que 2024, e se o São Paulo for um pouquinho audacioso e trouxer não só Savarino, mas buscar mais duas, três peças, para repor algumas que vão sair também, é bem verdade que a gente tem que ser sincero, né? Alguns jogadores devem sair aí no final do ano, como o Erisson, né? O próprio Caio Paulista, que é de empréstimo, né? Que mal? O Michel Araújo só ano que vem. O David deve sair. Alguns, 3, 4 jogadores estão emprestados. Você tem o Jandrei também, que vai só até o final do ano. O Felipe Alves até o final do ano. O São Paulo vai precisar contratar sim alguns jogadores para repor esses jogadores. O próprio Rafinha até só o final do ano. Então alguns jogadores o São Paulo vai se livrando até da sua folha salarial e vai ter que trazer outros jogadores. Então o panorama do São Paulo é esse. Mas sim, um time bom para 2024 e acredito que um time já bom, forte já a partir agora do segundo semestre, quando a gente entrar ali em setembro e outubro, reta final aí dos campeonatos. Então a tendência, né, galera, é de otimismo, né? A gente fica aí pessimista sempre só criticando, não acreditando no São Paulo, não acreditando na diretoria, mas se a gente olhar por outro lado também, nós podemos sim ter um pouco de otimismo, por que não? Afinal de contas é o clube da fé e eu vou estar sempre torcendo para que as coisas aconteçam de bom, né, e de melhor para o nosso São Paulo aí, o tricampeão do mundo, beleza? Galera, o papo que eu queria bater com vocês era esse aqui, valeu, obrigado aí pela sua presença aqui no vídeo, logo estarei voltando aí fazendo as lives, beleza? Agradeço aqui, sempre aqui, deixa aí seu comentário também, deixa sua sugestão de jogador, que a gente trazer em breve aqui mais vídeos falando aí dos assuntos aqui do São Paulo, e à noite, se der tempo também, eu gravo um vídeo aí trazendo atualizações aí, valeu? Obrigado aí por sempre sua presença, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, ó, ative as notificações aí, valeu? Valeu? Obrigado, como sempre, vamos São Paulo, valeu galera, abraço.